Olá, sejam bem-vindos ao canal CFPX, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, para dar seguimento aí nas nossas aulas, vocês que já estão entrando em nosso canal, sejam bem-vindos, tá? Estamos aí, iniciando, mais uma aula do nosso curso de inspeção de controle dimensional, ok? Bem, boa noite a quem já está aí, acessando o nosso canal, Sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal está chegando, nós vamos aí fazer a nossa, introdução ao conteúdo de hoje, lembrando, deixem o seu like, o seu joinha aí no nosso canal, fiquem à vontade para compartilhar o nosso link, tá ok? E não esqueçam de interagir pelo nosso chat online, deixando aí suas dúvidas, o seu boa tarde ou o seu boa noite, e vamos iniciando a nossa aula de hoje. Então, pessoal, continuando então, no mesmo conteúdo que já vínhamos trabalhando nas últimas aulas, que é a leitura do desenho técnico, e nós vamos fazer uma breve revisão dos tipos de cortes, e vamos entrar em dois assuntos novos, dentro do tópico, e subtópico que estávamos trabalhando, que é o meio corte e o corte parcial, tá? Então, só para a gente recapitular um pouquinho do que vimos até agora, Então, iniciamos falando de corte completo ou corte total, dentro dessas primeiras aulas, nós vimos, os princípios básicos desse recurso, que é o corte, para ajudar na identificação principalmente de elementos internos, tá? Então nós vimos, por exemplo, que utilizando esse recurso do corte, podendo ele ser apenas um único corte, nós conseguimos uma dinâmica no nosso desenho, onde podemos representar os elementos internos, com arestas visíveis, então nós lembramos que o intuito de nós utilizarmos o corte é, para identificar essas arestas visíveis, que se não fosse esse recurso, nós teríamos que utilizar a linha tracejada, ok? E nós vimos também na sequência que muitas vezes nós temos que trabalhar com peças com mais de um corte, tá? Então nós temos peças que às vezes nós trabalhamos com dois cortes simultâneos, que é o caso ressaltado aqui, onde nós temos o corte B e o corte A, cada um sendo representado numa das vistas. Então temos aqui o corte A na vista superior e o corte B sendo representado na vista lateral, Então, aquele sisteminha representou, tem a indicação. Se está indicado, também eu vou achar representado, tá? Porém, nós vimos, uma série de particularidades desses cortes, ok? Que, por exemplo, eles podem ser distorcidos. Então, também, em aulas anteriores, nós vimos que os planos de cortes eles podem variar para ajudar a representação, na representação de todos os elementos numa única vista, tá? Por exemplo, temos dois exemplos aqui, nesse primeiro momento, nós vemos aqui que planos que seriam paralelos,
Ou seja, eu teria aqui no corte A, na verdade, uma junção de dois cortes, né? Onde um corte ele é paralelo ao outro, tá? Por isso recebe o nome de cortes paralelos, porém eles são compostos, ou seja, na mesma vista eu consigo representar, né, todos os elementos dos dois cortes, tá? E no segundo exemplo aqui ao lado, né, mais à direita, também temos um exemplo, né, de um corte em dois planos, né, onde o intuito também é ressaltar os dois elementos aqui, né, um furo quadrado e um furo cilíndrico, né, com rebaixo, que dá para a gente verificar, né, pela vista frontal, né. Então, esse tipo de desenho, pessoal, né, não confundam, a vista frontal é sempre acima e a vista superior é sempre abaixo, tá ok? Nós também temos, né, a opção, né, de termos mais de um, né, aliás, de dois cortes paralelos, né? Então, eu posso ter vários cortes paralelos ali, né? Então, no caso aqui, ó, no corte A, nós temos uma, duas, três direções, né, diferentes e paralelas, tá? Aqui também, no exemplo mais à direita, nós temos aqui um plano, dois planos, três planos, e esse daqui é o mesmo plano anterior. Três planos, né, para formar um único corte e representado tudo numa única vista, né? E dois exemplos diferentes, né? Aqui nós temos a representação no primeiro exemplo da vista frontal, onde está o corte, e a vista superior, onde está indicado o corte, né? No exemplo à direita, né, nós temos a vista frontal, né, como a indicação, né, dos cortes, do corte A, e aqui eu não tenho a vista superior, aqui eu tenho a vista lateral esquerda, tá? Que é representada na direita, né, e mostra os elementos internos por onde, né, nós imaginamos esse corte. Então, né, esse corte aqui, ó, propositalmente, ele passa por um furo, né, normal, por um furo oblongo, por um outro furo com rebaixo e depois até volta aqui, né, na mesma direção do primeiro furo, tá? E esses elementos que são indicados aqui na vista lateral esquerda, tá? Reparem que quando nós falamos em planos paralelos, né, eles não têm aquela tendência de se tocar, tá? Então, eles não se tocam, apesar de ter uma relação entre eles, né? Ao contrário dos planos de cortes concorrentes, né, que são esses outros exemplos, tá? Então, nos planos de cortes concorrentes, o intuito, né, é que eu tenho uma junção. Então, eu tenho um ponto em comum, onde eu tenho um desvio do corte, tá? Então, ou seja, ele se assemelha a um corte total com um desvio angular, tá? Imagine aqui no primeiro exemplo, né? Eu tenho, né, uma angulação no corte que tem, né, o intuito de representar dois furos dessa flange, também pegando o centro, tá? Então aqui seria a vista superior, né? E a representação, né, ficou a cargo aqui da vista frontal. Tá? Então na vista frontal nós temos o primeiro furo, tá? Aí temos a parte central, né? Depois temos o terceiro furo aqui, né? Lembrando, né, esse tipo de representação, né, ele tem o intuito de ajudar na cotagem, na visualização desses elementos, né? E a relação entre as vistas, né, que vai tirar dúvida se os elementos estão alinhados, né, numa mesma direção, né,
ou existe uma diferença, tá? Não é um erro, é comum, é um recurso comum no desenho técnico, tá? Do mesmo jeito, nós vemos aqui à direita, né, um outro corte aqui também, que tem esse mesmo intuito, né? Ou seja, né, se assemelha a um corte total, né, mas não é um corte total, ok? Na hora de visualizar a peça, nós visualizamos tanto a parte superior do rasgo, né, nesse caso aqui, quanto a parte inferior do rasgo, e mais a parte central, né? Então, nós sabemos que essa parte rachurada seria a parte maciça, então seria a parte entre o rasgo e o centro, né? Repare que o centro aqui nesse caso é um centro vazado, é um furo, né? Então, esse tipo de recurso, né, é muito utilizado nesse tipo de peça circular, tipo flanges, ok? Para, né, detalhar, né, os elementos internos, como furação, rasgos ou outros ressaltos, tá bom? Nós vimos isso nas aulas passadas também, né? E vimos também um outro tipo de, né, plano, né, de corte, que seria o plano de corte sucessivo. Então, repare que no plano de corte sucessivo, eles se unem através de mais de um ponto de junção. Mesmo que tenha aqui, ó, o primeiro trecho e o último trecho, eles até são paralelos, mas são ligados por um trecho intermediário, tá? Formando dois ângulos, tá? Então, só um exemplo também, né, de um recurso para se utilizar, né, na elaboração do corte, ok? Aí já dá para dar uma ideia, né? Nas aulas passadas, né, nós relacionamos isso com os isométricos. E, não sei se vocês perceberam, nós estamos focando um pouco mais nas projeções agora, né? Por quê, pessoal? O isométrico ajuda bastante vocês a imaginarem a peça, tá? Porém, né, é o que eu venho comentando em algumas aulas. Nem todo desenho técnico você terá o isométrico junto. Muitas vezes você só terá as vistas, as projeções, tá? E não terá a perspectiva. Então a gente vai tentar forçar um pouquinho mais aí para vocês ir imaginando essas peças aí, conforme vocês visualizam, né, as vistas, né? E vocês já vão tentando imaginar a peça tridimensional, tá bom? Beleza? Então não se preocupem que né, vocês vão pegando o jeito ainda aí, beleza? Pessoal, outro ponto também que eu quero relembrar, né? Eu já havia comentado também na aula anterior, né? Que nem sempre nós vamos ter as três vistas. Então, né, relembrando, né? Nós temos a vista frontal, né? Que é uma referência, né? Desta vista frontal, nós temos a vista superior abaixo e do lado direito nós temos a vista lateral esquerda. Então, nós vimos esse padrão, né, durante as nossas primeiras, né, os primeiros exemplos, e ainda estamos vendo, né, que tem essa relação. Porém, muitas vezes nós veremos somente duas vistas, né, igual nós estamos trabalhando agora. Ou somente a frontal e a lateral, ou somente a frontal e a superior, né? Porém, acho que vocês perceberam que nunca eu vou ter um conjunto só com vista superior e vista lateral esquerda, tá? Por quê? Fica meio ilógico, né? Eu não poderia colocar uma do lado da outra, por exemplo. Porque se vocês lembram da linha de projeção, que é aquela linha quando a gente estudou o rebatimento, por isso que eu não posso fazer isso. Eu não tenho um desenho, né? Ou não seria correto a gente fazer um desenho com a vista superior do lado da vista lateral esquerda, tá? Ok? Não tem
uma lógica dentro das regras do desenho técnico. Tá bom? E também tem o caso do alinhamento, tá? Então, quero ressaltar, né, esse ponto, né, que eu até, né, fiquei devendo na última aula. Né? Se vocês perceberem, mesmo nós temos esses recursos, né, dos planos de cortes em vários planos, né, fazendo planos concorrentes, né, ou compostos, né, o alinhamento se mantém. Ó, o alinhamento principalmente quando a gente fala das peças, se mantém, tá? No desenho, tá? Esse alinhamento faz parte daquelas regras de projeção, de rebatimento, que nós vimos lá no princípio. Então, não tem como, assim, uma vista frontal, tá? Ser mais curta, né? Ou mais comprida que a vista superior. Do mesmo jeito que ela não pode ser mais alta, né? Ou mais baixa que a vista lateral. Elas mantêm, né, um alinhamento, ok? Vocês, né, se forem ter o caso de, né, reassistirem às aulas anteriores, vocês vão perceber nos exemplos que isso se mantém em todos os exemplos. E vocês vão ver futuramente também que todos os nossos exemplos seguem essa regra, tá bom? Então, por que eu estou ressaltando isso também? Se vocês forem treinar, fazer croquis, né, e fazer ali algum desenho manualmente, né, já vão interagindo dessa maneira, tá bom? Vamos seguindo então, né? E vamos já iniciando o assunto de hoje, ok? Meio corte, né? Como o próprio nome já sugere, né? É quando nós utilizamos em nossos modelos, né, ou peças que vamos, né, elaborar o desenho, né, o recurso do corte em apenas metade da peça. Tá? Então, eu imagino o corte em uma parte, tá? E a outra parte, né, eu imagino ela como se fosse normal. Tá? Ou seja, na verdade, é uma maneira de fazer um corte, né, que seria total, né, mas somente em parte da peça. E a outra parte é sem corte. Tá? Então, o recurso do meio corte é interessante, confunde um pouco, tá? Por isso que nós deixamos aqui praticamente para o final desse contexto, tá? Mas ele tem uma regra clara, tá? Ele tem que ser para peças simétricas, tanto longitudinalmente quanto transversalmente, tá? Porque senão perde o sentido, tá? E não seria esse tipo de corte que seria o ideal, ok? Vamos estudar um pouquinho, então, esse tipo de corte, tá? Quando a gente fala em peças, né, ou modelos que têm a simetria tanto longitudinal quanto transversalmente, isso significa que, se nós imaginarmos uma peça, como esse modelo abaixo, cortada na horizontal e na vertical, né, as quatro partes seriam iguais. Tá? Então, imagine aqui, né, no primeiro exemplo, né, cortei uma parte, né, eu tenho uma simetria entre a parte inferior e a parte superior. Da mesma maneira que quando eu dividi, né, transversalmente, o lado esquerdo é semelhante ao lado direito. Tá? E se eu dividisse ao mesmo tempo, né, em quatro partes, né, quatro quadrantes, eu teria em cada quadrante as mesmas, né, medidas. Tá? Ok? Só para vocês analisarem melhor o que eu estou dizendo, é raro ter uma peça desse jeito, né? A maioria das peças tem elementos, né,
aleatórios e fora de centro. Veja o caso abaixo. O caso abaixo, pessoal, nós temos aqui uma peça até semelhante, tá? Ela também tem um furo, né, ao centro, é um retângulo, né? Uma peça piramidal, aliás, trapezoidal, não, desculpa, paralelepípedo, na verdade, tá? É uma peça prismática, tá? Ela tem um furo também ao centro, só que deslocado, tá? E quando a gente faz um corte, né, longitudinal, eu até consigo uma certa simetria entre as partes superior e inferior. Mas quando eu faço um corte, né, transversal, aí uma parte fica bem diferente da outra. Tá? É um caso em que eu não consigo aplicar o meio corte. Tá? Mas vamos com calma que a gente ainda vai verificar os exemplos desse meio corte. Tá bom? A ideia é essa da simetria. Ok? Então, meio corte. Né? Para a gente trabalhar esse assunto, vamos imaginar esse elemento, essa peça. Tá? Então, nós temos aqui, né, uma peça que eu vou imaginar ela cortada ali, né, praticamente ao meio, em dois planos. Tá? Metade no plano longitudinal e metade no plano transversal. Por isso que eu preciso dessa simetria, tanto na longitudinal quanto na transversal. Tá? Porque a ideia é que o plano de corte, né, pegue metade, né, de uma perspectiva e a metade de outra perspectiva. Tá? Formando assim, né, pegando uma simetria dessa peça. Ok? Então, o que nós podemos notar nesse modelo que estamos analisando? Né? Ela é composta no centro, né, de uma estrutura cilíndrica com um furo, né? E tem uma base, né, retangular, também com dois furos de cada lado. Essa peça seria fácil traçar um corte total, né? É muito fácil traçar um corte total nessa peça, entendeu? Porque os furos estão alinhados. Porém, quando eu traço o corte total, né, pelo menos na vista, né, frontal, eu vou perder a referência externa da peça. E é por isso que nós estamos vendo uma outra opção, que é o meio corte. Então, como que vai ficar? Né? A gente vai imaginar que foi extraída somente metade da peça, entendeu? E com isso, nós vamos conseguir, ao mesmo tempo, analisar os elementos internos e visualizar também, né, a parte externa, o aspecto externo, na mesma vista. Tá? Essa é a ideia. Por isso que fica, né, até um pouco mais difícil de perceber e fazer a leitura, porque na mesma vista eu vou ter referências internas e referências externas. Tá? Como que ficaria na projeção? Né? Na projeção, então, né, ficaria dessa forma. Aonde que eu representei, né, o corte? A representação foi feita na vista frontal. Então, nós temos aqui, a representação desse meio corte, tá, foi feita na vista frontal. Só que você repare que tem um detalhe aqui, bem ao centro aqui, eu tenho uma linha, que é aquela linha que já comentamos dela, que é a linha traço-ponto. Tá? Essa linha traço-ponto divide, né, a parte interna, vamos até marcar aqui, a parte interna, ok? Vamos analisar com calma aqui, tá? E a parte externa. Na parte externa, nós conseguimos visualizar aqui, né, essa aresta, né, que não aparece do outro lado, porque do outro lado realmente eu imaginei o corte, não tem aresta. Tá?
Então, aqui desse lado eu teria uma continuação. Eu tenho que imaginar, né, da parte externa como se fosse tudo, a peça toda. Né? Do mesmo jeito que quando eu estou olhando a parte interna, eu também tenho que imaginar a peça toda. Inclusive essa aresta que nós temos aqui, ó, vou marcar até de vermelho aqui, ó, tá? Aqui ela seria tracejada, mas ela não está ali, ó. Nem a linha tracejada desse furo aqui. Porque mesmo eu trabalhando, né, com essa meia parte cortada, eu faço a omissão das linhas tracejadas. Por quê? O intuito é ressaltar somente a parte externa. Tá? Então, no meio corte, né, eu também faço a omissão, né, das linhas ocultas. Vocês perceberam que as linhas, né, ocultas, né, elas também só são omissas, né, desconsideradas quando eu tenho um corte. Tá? Quando eu tenho um corte. Porém, na vista lateral, olha, eu não estou considerando nenhum corte aqui na vista lateral. Então, na vista lateral, ela está normal. Tá? A vista lateral mantém o padrão normal. Tá? Só vou fazer a omissão onde eu estou apresentando ou representando o corte. Ok? Aí, né, na vista superior, né, eu teria aqui a indicação desse corte. Tá? Aqui eu teria a indicação do meio corte, ou muitas vezes, né, até se omite a indicação desse meio corte. Tá, ok? O que nós temos de novidade aqui, né? A referência da linha de centro. Tá? Sempre que eu estou trabalhando, né, com esse tipo de situação, né, e eu tenho uma simetria, então eu posso utilizar a linha de centro para dividir, né, a parte externa da parte interna. Tá ok? Perceberam que, mesmo eu imaginando ali no 3D, né, no tridimensional corte, a vista superior é normal, como se fosse inteira. E a vista lateral também, como se fosse inteira. Tá ok? Vamos analisar mais alguns elementos, mais alguns exemplos, tá? Primeiro que a gente pode ressaltar é que o meio corte, ele pode ser representado, nós vimos no exemplo anterior que ele foi representado, né, na vista frontal, né? Mas porém, ele pode ser representado também pela lateral. Esse mesmo corte que está representado aqui, ó, vamos pegar um marca-texto melhor, né? Eu posso fazer a leitura desse corte por esse ângulo, né? Ou poderia fazer por esse ângulo também. Tá? Note que, né, eu veria mais detalhes internos se fosse pela vista frontal. Tá? Mas pela vista lateral aqui, ó, eu também consigo, né, fazer a mesma regra. Então, tem aqui, ó, linha de simetria, né? Eu tenho um espaço aqui, né, que eu vou imaginar a peça toda, tá? A peça toda. E, né, de um lado, né, desse lado externo, né, eu vejo a peça toda. E do lado interno, deixa eu pegar outra cor aqui, né? Do lado direito, né, eu vou ver a parte interna, né? Então, a parte interna, eu vou ter que praticamente dobrar aqui, ó. Eu tenho essa rachura, né? Eu teria que imaginar a peça dobrada, tá? Vocês perceberam que conforme a gente evolui, né? Quanto mais a gente rabisca o desenho, né? Mais dificulta a leitura. Então, o desenho ele tem que ser o mais limpo possível, tá? Para a gente imaginar essa parte, ok? O que dá para a gente fazer aqui, ó? Deixa eu pegar a nossa caneta aqui, uma outra cor, né? É simplesmente dividir aqui, ó, né?
Então temos a parte externa de um lado e a parte interna do outro. Tá ok? Aqui no caso, pela vista lateral, viu? Vista lateral aqui no caso, sempre desse lado direito é a vista lateral esquerda. Um outro exemplo aqui, né, da frontal, nós já vimos, né? É interessante, né? Aqui na vista, né, frontal, né, temos um outro exemplo de uma outra peça também simétrica. Tá? Ela é simétrica, né? O corte foi realizado aqui, ó, se a gente for marcar por cima, tá? E aqui representando aqui, né, o perfil do lado esquerdo da vista externa e do lado direito da vista interna, tá? Ok? Então tem um rasgo aqui, ó, que dá para colocar a cota no rasgo aqui. Do outro lado, se omitiu a linha tracejada desse mesmo rasgo. E do furo também, né, que teria aqui uma linha tracejada, né? Então, pessoal, a ideia do meio corte, né, seria para ajudar na interpretação de cada desenho. Mas por que acaba confundindo um pouco, né? Porque nós temos que fazer duas leituras ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a gente visualiza uma única face, né, uma única vista, nós estamos olhando para a parte interna e para a parte externa, mas somente metade. Então eu tenho que pensar em dobrar o lado esquerdo para a direita e dobrar o lado direito para a esquerda, para ter a noção do conjunto todo interno e do conjunto todo externo. Aí eu poderia, por acaso, ter aquele questionamento também, né, que eu já comentei em aulas anteriores. Não seria mais fácil fazer duas vistas frontais? Não existe duas vistas frontais no desenho, tá? O que poderia ser executado, né, era uma vista auxiliar. Mas não é de praxe fazer muitas vistas no desenho, pelo contrário. Quanto menos elementos, melhor o desenho, né, para não confundir, né, não haver dúvidas, né, em como que é o desenho, tá? Ok? É mais comum ter menos vistas do que mais vistas, tá? Vamos lá, um outro exemplo só para a gente fixar, né? Se fizermos né, o meio corte da vista frontal e da vista lateral, pela superior também seria possível, tá? Aqui um outro objeto, um outro modelo, né? E nós vamos imaginar esse corte, né, que vai ser representado, né, na verdade, esse meio corte, na parte superior, né? Então, a parte superior aqui, ó, a vista superior aqui abaixo, né? A linha traça o ponto que divide bem ao centro, né? E toda essa parte aqui é a parte representada em corte, tá? A parte do outro lado, né, é a parte, né, representada somente da externa. Então, notem, ó, que se fosse uma representação convencional, eu teria que ter aqui uma linha traço ponto, né? E teria que ter também aqui, ó, uma linha tracejada desse corte, né, desse furo, né, que tem nessa borda do lado, né, esquerdo, ok? Que não foi colocado porque foi omitido devido ao meio corte, tá? Então, mais uma vez, né, vou deixar o desenho mais limpinho para vocês irem treinando a sua leitura. As outras vistas normais, tá? Outras vistas aqui, né, tem aqui todos os recursos normais aqui. Tranquilo? Beleza? Vamos seguindo então, tá? Bem, do corte parcial. Então, vamos lá. Uma coisa é o meio corte. Não confundam com corte parcial, porque o corte parcial é praticamente uma adaptação, né, de um corte que vai ser feito
para detalhamento específico, tá? Então não precisa fazer um corte total muitas vezes. Eu preciso somente detalhar uma parte, uma pequena parte da minha vista, né? Já é suficiente para mim ter a minha referência, tá? Então é um corte que dá para se aproveitar bastante dele. Vamos pegar aqui nosso marca-texto, né? Ele também, claro, todo corte tem o mesmo intuito de representar elementos internos, né? Porém, né, esse corte vai ser utilizado quando eu tenho esses detalhes concentrados numa pequena parte do desenho. Tem que ser uma parte mínima, tá? Se for muitos detalhes, né, já acaba, né, saindo fora da ideia. Então, nesse caso aqui, né, a gente vai imaginar, né, que os cortes, né, poderiam atravessar toda a peça, mas não é necessário, porque é só uma pequena parte que vai ser diferenciada, tá? Então, é suficiente representar o corte que atinja apenas os elementos que se deseja destacar. Então, temos aqui 3 exemplos, por exemplo, de alguns elementos que, né, não precisaria de um corte total, tá? Vamos ver um pouquinho mais a fundo esses exemplos, tá? Então, qual que é a característica desse tipo de corte, né? Ele sempre tem uma linha de ruptura. Lembra quando nós vimos lá no nosso contexto introdutório os tipos de linha? Eu já havia comentado dessas linhas de ruptura. Agora nós estamos encaixando dentro do contexto de cortes, né? Então essa linha de ruptura tem uma característica de ser uma linha à mão livre, ou seja, ela não tem uma estrutura retilínea, tá? Não é obrigatório ter essa estrutura retilínea. Ela tem que ser, obrigatoriamente tem que ter essa característica de sinuosidade, tá? Ok? Então aqui, né, temos aqui um elemento, né, em perspectiva isométrica e temos uma única vista aqui, ó, do mesmo elemento. Nesse caso de corte parcial, vocês vão notar que as linhas, né, de elementos internos tracejadas, elas permanecem, tá? Diferente do meio corte e dos outros cortes que nós vimos, tá? Ok? Então, somente no caso do corte parcial, as linhas tracejadas de elementos internos, elas aparecem, elas podem aparecer. Ok? Claro, aonde está representado o corte, eu vou também colocar as rachuras, tá? Eu vou colocar as rachuras também, ok? Mas aqui, ó, já dá para ver a parte, né, que foi ressaltada, é a parte dos rebaixos, porque possivelmente eu posso agora colocar as cotas do rebaixo, né? Então, ó, se eu precisar colocar as cotas do rebaixo, eu já consigo colocar, porque eu tenho esse recurso do corte parcial. É para isso que serve o corte, tá? Também pode haver mais de um corte na mesma vista, tá? Então, reparem essa outra peça, bem similar, né? Uma peça cilíndrica, né? Nós temos aqui, né, um primeiro local, né, onde tem um corte parcial, e nós temos um segundo local com esse corte parcial, tá? Muitos projetistas, eles trocam, né, essa vista parcial, em corte parcial, por uma vista em detalhe, né, onde eles fazem uma ampliação, tá? Então, nós vamos verificar também essa parte de detalhamento, né, do desenho. Então, muitas vezes, esse recurso também pode ser substituído por outro, né, que é muito comum se utilizar. Por exemplo, se nesse caso eu precisava medir um raio aqui, ó, né, colocar uma cota de um raio. Se o projetista
considerar que essa área, a região é muito pequena, né? Ele pode considerar fazer uma vista auxiliar. Essas vistas auxiliar nós vamos ver mais para frente, tá bom? Da mesma maneira que esse outro lado aqui, tá? Então, nesse momento nós estamos vendo que na própria vista, tá? Há o recurso da gente ver esse detalhamento. Ou a gente pode, futuramente, a gente vai ver vistas auxiliares para representar esse detalhamento, tá? Corte parcial também pode ser representado em qualquer vista, não é somente na frontal, como nós vimos nos exemplos anteriores, tá? Então, aqui no isométrico, nós vemos aqui, né, como que seria a ideia, né, desse corte, né? Lembrando que é tudo imaginário, né? A gente imagina que foi subtraído um pedaço da peça que praticamente, né, deixa aparente, né, os elementos internos. O que eu tenho internamente aqui, nesse caso? Olhando por cima, né, pela vista superior, nós temos aqui, né, um furo cilíndrico com rebaixo, tá? E fazendo esse recurso do corte parcial, nós conseguimos, né, visualizar e, né, executar aí a cotagem desse trecho. Tá ok? Tranquilo até aqui? Pessoal, então hoje nós vimos praticamente 2 conteúdos, né, sobre corte, né, sobre esses cortes, né, que auxiliam, né, na interpretação aí dos elementos internos, tá ok? Praticamente hoje nós conseguimos abordar o conteúdo, né, do capítulo 14, né, do fascículo 14 e do fascículo 15, tá? E nesses fascículos, né, ressalto também que tem mais algumas atividades, né? São capítulos curtos, né? Tem algumas atividades, ok? Porém, né, vocês têm que, né, se, né, atualizando, né, verificando esse material, tá? Para a gente não, né, abordar muito conteúdo de uma vez só, tá? Esses conteúdos vão acabar se tornando, né, apesar de individualmente eles podem ser considerados fáceis, né? Mas num conjunto global, né, total, muito conteúdo, né, fácil junto acaba se tornando difícil, tá? Então eu ressalto aí, né, que vocês têm que acompanhar, né, os fascículos, fazer os exercícios de cada capítulo, tá? E trazendo as dúvidas aqui, nós vamos respondendo aí, né, ou individualmente, né, ou no grupo, ou trazendo nas aulas, né, posteriores também, tá bom? Então, por hoje, né, eu finalizo a nossa aula de hoje, né? Agradeço aí a participação aí do pessoal aí no nosso chat online, né? Se você ainda não deu seu like, pode deixar seu like, ainda dá tempo, tá? Nossa aula vai ficar gravada no nosso canal e vocês podem ter acesso aí para recapitular, né, o conteúdo de hoje, bem como o conteúdo das aulas anteriores, tá ok? Pessoal, mais uma vez agradeço, obrigado, né? Bons estudos e fiquem com Deus, tá bom?